Espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia, o programa Grafo Cons. Já faz alguns episódios a gente está dando sequência a uma série de entrevistas com os livros do professor Valdo Vieira, uma sequência de obras produzidas e assinadas pelo propositor da ciência Conscienciologia e Projeciologia, o paracientista Valdo Vieira, e a gente está convidando uma série de autores e autoras da Conscienciologia e professores veteranos para que a gente possa conversar sobre a obra, ampliar os entendimentos sobre a obra e continuar as leituras de casa. E nesse sentido, a gente convidou dois professores que também são duplistas, ou seja, eles aplicam também essa técnica e trazem, e também foram os meus professores de um curso bem bacana, com o mesmo nome, Dupla Evolutiva. E o livro que a gente vai tratar hoje é o Manual da Dupla Evolutiva, do professor Valdo Vieira. E para conversar sobre ele, a gente vai convidar e receber aqui os professores Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Sejam muito bem-vindos ao GrafoCons. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol, pelo convite. Pessoal, eu queria que vocês começassem contando para quem está em casa e não conhece bem o que seria esse manual e o que seria essa técnica, né? O que seria a técnica da dupla evolutiva? Vocês podem contar para a gente? Então, a técnica da dupla evolutiva é uma técnica proposta pelo professor Valdo Vieira, né, no qual ele coloca que a condição mais evolutiva, ou mais, sob o ponto de vista lúcido, para o casal, homem e mulher, de avançar dentro da evolução e formar aí um casal, é justamente parceiro e parceira, é a condição da dupla evolutiva, no qual um auxilia o outro, ou seja, ajuda, contribui para a evolução do outro. Ou seja, a meta dos dois é justamente um compartilhar com o outro essa condição da vida intrafísica, no caso, a afetividade, a sexualidade madura, de modo a auxiliar o outro dentro do seu processo evolutivo. Então, essa proposta, o livro foi publicado em 97, né, 1997. Nós estamos aí com mais de 20 anos, né, 23 anos de publicação do livro. E nesse manual ele justamente traz os detalhes, as características, peculiaridades para aquelas pessoas que têm interesse em constituir e formar uma dupla que constitui-se em si numa técnica, né? É uma técnica evolutiva. Perfeito. E você trouxe aí, né, a técnica evolutiva e as pessoas que se interessam por uma forma de evoluir. Você já comentou um pouco sobre acelerar a evolução, mas o que uma pessoa, duas, né, um casal de homem e mulher que tenham interesses em praticar essa técnica pode obter de benefícios de uma convivialidade sadia, até aproveitando aí a expertise de vocês no tema, né, autores de um livro que vocês podem encontrar aqui também, tem entrevista no GrafoCons e também podem encontrar nos Shopcons para adquirir, mas qual a importância aí da técnica da dupla evolutiva nesse sentido? Carol, eu vejo assim que a base se dá na autopesquisa e autoconhecimento. Então, são duas pessoas que prezam isso, ou seja, elas querem se conhecer melhor a si mesmo e depois e deseja conhecer o outro com profundidade. Então, hoje a gente vê que os relacionamentos não são profundos, eles são superficiais, né? Tem gente que fica 10, 20 anos casado e não sabe a tendência do parceiro, os valores, não é isso? E a dupla evolutiva é justamente ao contrário. Então, é um somatório de pesquisas de si mesmo e do outro, e a partir dali a gente vai fazendo concessões cosmoéticas para crescermos juntos, né? Que aí vem a convivialidade sadia, né? Para ter um entrosamento maior afetivo, sexual, de todos os âmbitos de convivialidade. E o mais bacana que eu vejo, Carol, é que isso extrapola as duas pessoas. Então, a gente começa a formar um núcleo afetivo, seguro no sentido assim das duas pessoas conseguirem crescer mutuamente, né? E a partir dali, elas conseguem distribuir o melhor delas, que são os trafores, para os demais. Então, a dupla evolutiva, bem constituída, com a técnica bem aplicada, ela otimiza que a gente exerça os nossos trafores para uma coletividade maior, que isso é a evolução, né? Que a partir daí a gente consegue retribuir os nossos aportes, né?
esse caminho de via dupla, né? De sempre ser aprendente, mas a gente também retribui com aquilo que a gente já possui de capacidades, né? E isso que vocês estão trazendo, né, é disruptivo na medida em que até nesse momento, né, que a gente está vivendo agora de um isolamento social, a gente vê vários casais, inclusive, tendo a ruptura pela aproximação da convivência ali, né? Porque às vezes a gente está numa relação ali quase superficial e quando você se propõe esse aprofundamento das relações, a conhecer os traços positivos, né? Os traços força e os traços fardos da outra consciência e ajudar a outra consciência a alavancar na evolução dela, aí as pessoas dão um passo para trás, né? Não quero, eu quero ter o príncipe encantado, né? A pessoa já veio perfeita. Os mitos, né? É o amor romântico, né, Carol? Você sabe que estatisticamente aumentou o índice de divórcios na quarentena. Olha, tá? Então, isso é bem sério. E uma das hipóteses que é levantada é a questão da intimidade. Ou seja, as pessoas estão mais próximas, inevitavelmente elas estão ali, digamos, 24 horas, né? Quando a gente está falando do período da quarentena. E aí começa desde os pequenos conflitos que não eram resolvidos antes, que muitas vezes esses conflitos apareciam, só que a pessoa saía, não é assim? Então, ela não tentava resolver aquilo em casa. Ela saía, ela tinha mais distrações, não é isso? Então, tinha mais fugas, né? Válvulas de fugas e assim por diante. E nessa concentração inerente da quarentena, houve uma obrigatoriedade de conviver, de olhar o outro, ver a rotina do outro, a tendência do outro. E óbvio que nas tendências a gente vai achar coisas que a gente ama e coisas que a gente não gosta, né? Faz parte, né? E essa intimidade, então eu vejo assim, a profilaxia é o diálogo, não é isso? Então a gente começa a desenvolver várias técnicas que tem no livro Técnica Dupla Evolutiva, né? Não sei se você quer falar algo disso. E acho que dentro dessa linha, o princípio, o binômio básico dentro da dupla evolutiva, né, é o binômio afeição-discordância, né? Ou admiração-discordância, né? Que é justamente do que? O fato de você admirar outra pessoa, de você amar outra pessoa, não impede você de divergir dela, tá? Como também o oposto, né? Às vezes as pessoas colocam muito que a hora que um dá uma opinião diversa do outro é porque não me ama, porque não gosta de mim, não concorda 100%, porque não existem duas pessoas idênticas. Cada um tem uma natureza. E essa questão do mito do amor, assim, do que aquele do almas gêmeas, é um mito. Tá? Achar a metade, né? Isso, a cara metade. A gente é inteiro, né? Então não tem que achar metade. Né? Cara metade, como que eles falam também, a tampa com a panela. Ou seja, a questão é a seguinte, tem a diversidade, e essa diversidade tem que ser vista como algo que vai somar, não dividir. Eu acho que isso que é um dos pontos que diferencia muito a técnica da dupla evolutiva desses princípios como o de alma gêmea. A dupla evolutiva não é alma gêmea, pelo contrário. Cada um tem características diferentes, tem uma história, uma para-história, ou seja, uma paragenética, vidas anteriores, tá? Que às vezes são convergentes, já viveram um período juntos, às vezes não, mas o importante é o seguinte, nesse atual momento, nessa atual vida aqui no intrafísico, quer ajudar o outro a somar, no qual 2 mais 2 não é sempre mais que 4. É mais do que 4, entendeu? Perfeito. Ou seja, 1 mais 1 não é 2, é 5, 6, 7, 8, porque é o efeito sinérgico, né? É sinergia. Tá? E nesse convívio, né, às vezes as pessoas guardam muito uma coisa que incomoda, vão ali colocando debaixo do tapete, né, e aí quando vai abrir, nesses momentos de enfrentamento, carrega nas tintas, machuca a outra consciência que está ali junto com ela no processo evolutivo. E aí a gente pode pensar, né, eu aprendi com vocês no curso que eu fiz sobre um modo de construir, um modo de entender, de se criar um código de dupla evolutiva, né, um código duplista de cosmoética. E daí né, esses conceitos positivos de como você se organizar para resolver esses conflitos que vão existir, as crises proporcionam os crescimentos, mas como fazer isso de uma forma que seja positivo para as duas pessoas, né? Como
construir, né, um código duplista de cosmoética. O que seria isso? Queria... Dá para só para eu Claro. iniciar e daí o Everaldo vai no código direto. Sim. Eu acho assim, Carol, que antes vale a pena você olhar o teu parceiro ou vice-versa, né? Com essas heranças que o Everaldo falou. Isso é muito importante. Então, a pessoa, ela é o resultado de várias experiências que ela teve, de várias vidas, inclusive essa. Então, tem influência mesológica, cultural, né? De retrovidas. Então, ela tem dificuldade, sim, em algumas coisas e tem facilidades em outras. Então, vale a pena o casal que deseja aí exercer a técnica da dupla evolutiva, fazer aquela listagem dos trafores e trafares, que são qualidades e defeitos, né? Assim, no sentido do que falta, não é nem falta, né? O que a pessoa não tem habilidade ainda de fazer. Fazer uma listagem primeiro de si mesmo, depois pedir para o parceiro fazer um do outro, para já ter essa visão, ter um diálogo a partir dali. Então, ali a gente vai sentir desconforto, a gente vai sentir várias sensações que você falou, que são inerentes, né, da própria intimidade, mas que são essenciais na construção dessa técnica. E começar a notar quais são os eventos, as situações que ativam algum conflito no casal. Às vezes é um tema, às vezes é uma situação específica, né, e assim vai. E a partir dali eles identificam e começa, assim, a fazer aí um código, digamos assim, como um fator profilático para não ter esses conflitos, né? Essa dificuldade de convivialidade. Então, até para o próprio pessoal que está nos escutando, né? Às vezes nem todo mundo está familiarizado com os termos da Conscienciologia, né? Então, o que é um código duplista de cosmoética? Um código, então, é um conjunto de normas, tá? Duplista, que nós estamos falando da técnica da dupla evolutiva, tá? E cosmoética, o que é cosmoética? Cosmoética é a ética que vai além da ética convencional da moral humana, que ela envolve também os aspectos bioenergéticos, de outra vida, da multidimensionalidade, ou seja, que existe uma outra realidade que não é só física e que nós interagimos com essa outra realidade. Então, a hora que a gente entende esse conceito de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que o código é um conjunto de normas, do qual o casal constitui juntamente, no qual ela vai estabelecer regras, tá, do bom convívio, dentro do princípio da dupla evolutiva. Então, é bacana porque ali, na hora que o casal está fazendo essas regras mútuas, eles estão pensando no bom convívio entre eles, mas também o bom convívio do casal para com o externo. Tá? Porque nós falamos de dupla evolutiva. E a evolução não é só dos dois. Não adianta só os dois ficarem num micromundo, felizes ali, entre aspas, sem interação com o meio externo. Tá? Pelo contrário, é justamente um ajuda o outro para poder melhor interagir com o meio externo. Então, essas regras, elas têm que ser constituídas de uma forma assim, equilibrada, a partir do que? Dos valores pessoais de cada um. Tá? Cada um tem seu histórico de vida, tem seus princípios, tem seus valores, e eles vão juntar de uma forma consensual esses valores de modo a constituir regras de uma convivialidade sadia e que ajude na evolução de ambos. Agora é importante ter diálogo, desinibição, que sem isso é muito difícil construir um código duplista realístico, né? Aplicável, teático. Então, por isso que é importante ter esse diálogo com o parceiro ou com a parceira de uma forma desinibida sobre vários assuntos, né? Então, porque acima de tudo, a dupla é um amigo evolutivo, só que nessa vida a gente está, além da amizade, tem o fator sexual, né, afetivo, tudo isso junto, né? Então, por isso que é importante ter essas questões do binômio admiração e discordância, que foi falado. Então, isso é uma construção, sabe, Carol? Então, antes tem que ter essa base, tem que ter esse diálogo para realmente fazer concessões saudáveis, senão um dita uma coisa, o outro obedece. Isso não é código duplista de cosmoética, né? Então, lembrando, tem que ser bom para os dois, né? E aí que a gente segue nessa comunicação assertiva, né, que vai desencadear numa convivialidade sadia. E vocês trouxeram um ponto que eu considero muito importante para a compreensão da técnica, que é a dupla evolutiva conviver com as outras pessoas, né? Da interassistência. E aí, como
né, queria que vocês explicassem para quem está em casa como a técnica pode auxiliar na assistência das duas pessoas às outras, né? Então, da GESCOM, né, da gestação consciencial a dois, da possibilidade da TENEPS, os dois serem tenepsistas e um auxiliar o outro. Comenta para a gente um pouco um cotejo dessas duas ideias. Então, da questão da assistência, né? Dentro do processo do que a gente vê dentro da conscienciologia, né? Aí ampliando o próprio escopo, né? A conscienciologia é a ciência que estuda a consciência e dentro do processo de estudar a consciência a gente vai estudar a evolução. Só que a evolução nossa como consciência não é isolada, tá? Ou seja, nós somos consciências que evoluímos a partir dos esforços pessoais, porém sempre dentro de grupos. Ou seja, a evolução sempre é dentro de grupo. Por isso que a gente nasce dentro de uma família, a gente vive dentro da sociedade, a gente estuda, trabalha em grupos. Ou seja, a evolução é individual, porém sempre se dá em ambientes coletivos. Tá? E essa coletividade, esse convívio é que justamente vai permitir que a pessoa avance os seus aprendizados. Então, quando a gente fala de assistência, dentro da conscienciologia, a gente tem como isso como um princípio norteador, tá? Nós estamos falando de assistência que vai ajudar as outras pessoas, na verdade, é uma interassistência, né? Que um ajuda o outro a avançar na evolução, no processo de melhora. Tá? Por quê? Com isso, a gente vai estar resgatando aquilo que a gente chama das interprisões grupo-kármicas, que são as interprisões das vidas pregressas. Então, a assistência que vai fazer a recuperação dessas interprisões. Agora, dentro disso, eu acho assim, a primeira assistência que o casal faz é uma autoassistência. Na verdade, é assim o que eu vejo. É egóica até um certo ponto, por causa das carências afetivas e sexuais. Então, quando há um entrosamento maior dessas duas partes, dessas duas consciências, vai diminuir essa carência emocional. E isso possibilita que a gente amplie a nossa cognição, o nosso discernimento, né? Nossos atributos mentais. Então, a gente fica muito menos envolvido com questões emocionais cotidianas, que vou fazer um parênteses aqui, que é justamente isso que a gente vê dos casais tradicionais, é o que mais pega, né? Que causa aí vários dramas e situações assim, né? Então, essa fortaleza, digamos assim, emocional construída, ela favorece com que a pessoa ela fique mais livre cognitivamente, mental-somaticamente, para produzir para fora. Então, vai ampliar a criatividade, a associação de ideias, os talentos dela, os planejamentos, né, que daí entra dentro da Proexis, né, para ela exercer atividades externas. Aí vem um livro, que pode ser escrito para ajudar mais pessoas, pode ser o fortalecimento docente. Então, a pessoa ela vai começar a dar aula, às vezes juntos ou não, né, mas cada um dentro da sua especialidade. Muitas vezes caminha para o epicentrismo consciencial, com esse fortalecimento, aumenta, digamos, a gasolina azul, né, a vitalidade dessas pessoas, os trafores vão transbordando, né? Aí quando você vê, vira Epicom, que é o epicentro consciencial, e assim a gente vai indo. Eu vejo, Carol, que é o caminho evolutivo no sentido da desperticidade, porque a tendência é ficar mais estabilizado, mais homeostático. Isso ajuda muito as duas pessoas para estabilizar o pensamento, o sentimento e a energia. Ou seja, enquanto você está ali, né, perdendo, de certa forma, energia e tempo, buscando e rebuscando e não construindo um processo de uma dupla evolutiva, né, você não está se calçando, né, para ter essas outras possibilidades de crescimento e associação, como você trouxe, né, de estudar possivelmente a sua Proexis e os dois juntos poderem se ajudar nessa evolução. Muito legal. E queria perguntar para vocês sobre a possibilidade de tanto a gente tem duas técnicas, né, da inversão existencial, da reciclagem existencial, e existe a possibilidade de qualquer desses grupos aplicarem essa técnica, seja quando for, se estão nos pré-requisitos, né, da aplicação da técnica, se colocarem a estudar e a aplicar a técnica? Sim, eu acredito isso que é o bacana, né, dentro da evolução. Sempre é possível você redirecionar sua rota para um crescimento, né? Isso eu acho muito bacana.
Então, e dentro da dupla evolutiva, seguindo o manual, né, que a gente encontra do Valdo Vieira, é possível sim, né, duplas ter 2 inversores, 2 reciclantes, ou um inversor, um reciclante, né? E quando a gente fala do reciclante, às vezes o casal teve um filho, ele não estava aplicando a técnica ainda da dupla evolutiva. Lembrando aqui que a dupla evolutiva não é assim, não tem um planejamento de ter um filho, porque o planejamento dela é maior, tá? Mas com todo respeito no sentido de ter um filho, entendo muito bem isso, né? Sim. Afetivamente falando, tudo bem. Mas é um pensamento de você ter mais disponibilidade para fazer assistência por um maior número de pessoas, né? Então, convergir esforços para essas tarefas assistenciais. Esse é o objetivo, né? Mas aquele casal que, porventura, optou por uma paternidade, uma maternidade, até lúcida, né? Mas que deseja aplicar a técnica da dupla evolutiva, é possível no decorrer. É só redirecionar valores, redirecionar, né? Construir aí o CDC, e a pessoa ela vai caminhando. Então, a minha compreensão do duplismo é esse dinamismo que é possível, sim, dentro desse processo evolutivo. E eu vejo assim, a gente mensura a dupla evolutiva através dos resultados, né? Então, isso é muito sério. Porque, olha só, é quase que... como é que eu posso dizer? Se aplicado, se a pessoa está unindo esforços, né? Como a gente vem falando, é inevitável ter efeitos isso. Né? Essa ação, ela vai ter efeitos. E esses efeitos, eles podem ser mensurados. Né? Então, é a partir desse olhar é que a gente começa a ver, opa, olha a constituição de uma dupla. Né? Então, não dá para engessar tanto. Eu acho que dá para a gente ver esses resultados, esses efeitos daquela dupla, né? Porque tem muita coisa para a gente aprender ainda, sabe, Carol? Eu vejo. O Valdo lançou, né, a ideia, tem um direcionamento, né? E a gente tem que aí estudar essas peculiaridades, né, essas singularidades com a lupa, né? Para ver como é que é essa questão dos efeitos evolutivos. É claro que dentro do processo da dupla, a dupla ideal é de 2 inversores. Tá? É ideal. Tá? Então, só para ficar claro que essa é a condição ideal. Mas nem sempre a gente vai conseguir essa condição. Está em condições ideais. Aí a grande questão é assim, e para aquelas pessoas que já não são inversores? Não existe, entre aspas, jeito? Aí, o que acontece? É claro que elas vão aplicar a técnica... Da reciclagem. Vão aplicar a técnica da reciclagem, da Ressex, né? E dentro desse conceito da Ressex, vão redirecionar o processo da relação. Às vezes vão construir um outro parceiro, que é muito comum, até dentro da comunidade a gente encontra, né? Pessoas que constituir, às vezes, dupla evolutiva depois de um relacionamento longo, tem filhos, até neto, e de repente encontra aquele parceiro, aquela parceira ideal. E dali em diante eles vão reconstruir durante aquela nova fase da vida deles. Tá? Então a técnica bacana é isso, ela permite esse ajuste. Tá? Ou seja, a pessoa consegue avançar dentro da evolução, otimizando essa relação. Dá tempo. Perfeito. E vocês, como pesquisadores veteranos aí da técnica, já estão há bastante tempo pesquisando, queria que vocês compartilhassem nas pesquisas de vocês, nos cursos que vocês deram, quais são os principais gargalos assim que vocês percebem que dificultam as duplas evolutivas a se manterem, a se estabilizarem, a continuarem? Como o processo da assistência, das dificuldades pessoais de cada um, né, e possíveis auxílios, né, tipo o processo do estudo a dois, dos cursos, dos livros, né, tem um manual, mas também queria que vocês comentassem um pouco do livro de vocês de convivialidade e dessem um pouco um direcionamento aí também para quem está nesse processo, né, de querendo estudar a técnica e aprofundar, já conhecer os gargalos e também ver um caminho de autoconhecimento e, né, e conhecimento duplo a desenvolvimento das duas pessoas na dupla evolutiva. Olha, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, não só na constituição ali de um casal, né, ou de uma dupla, mas também a nível grupal, é a comunicação. Comunicação assertiva, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem.
se a gente for pegar o aspecto de que cada pessoa é muito singular. Ou seja, ela tem um temperamento próprio, ela entende a realidade de formas diferentes, né? E a gente tem que saber se comunicar com esses diferentes tipos de pessoas, inclusive com o nosso parceiro, não é isso? Que também tem uma história, lembrando aqui. Só que quando a ordem é íntima, parece que a pitada de tempero é maior nesse processo da comunicação. Que como é muito íntimo, a tendência, se a gente não está lúcido, é a gente deixar o ego falar mais, sabe, Carol? Então a exigência aumenta, a gente muitas vezes quer que o outro faça igual, como, né, você deseja, ou como você faz, um controle muito grande, e às vezes tem aquele pensamento fantasioso, né? A pessoa não fala, mas acha que o outro deve saber e deve fazer. Fazer o quê, né, se não fala, né? Então a comunicação é muito importante. Então tem muita coisa imaginária da pessoa, né, dentro desse processo. Então por isso que é importante a gente aprender a se expressar, né? E eu acho que isso faz toda a diferença dentro de um relacionamento. Lembrando aqui que a comunicação não é só oral, né? É gestual, expressão de afeto, né? Então tudo isso que os dois, né, as duas partes têm que desenvolver. E às vezes um tem mais facilidade, o outro tem menos, né? Mas eu acho que assim, a partir de um diálogo franco, é possível, sabe? É possível. Diferentes temperamentos convergirem um caminho e conseguirem fluir dentro desse processo para os dois, né? E outro ponto também, claro, eu acho que a comunicação é essencial. Tá? Até no nosso livro a gente aborda isso, assim, tem um capítulo que a gente aborda essa questão do convívio no casal. O casal é uma modalidade de convívio, mas convívios são diversos. Pai, filho, colegas, amigos, vizinhos. Então, tem é uma limitante, é um desafio o processo de comunicação. Agora, outro ponto que eu acho que vale a pena a gente, aí no caso específico da dupla, chamar atenção é o processo extrafísico. Tá? Por quê? Quando você vai constituir uma dupla ou um casal, na verdade, você está trazendo as companhias intrafísicas e extrafísicas. As companhias intrafísicas quais são? Você traz a família da outra pessoa, né? Quando você está formando uma dupla, ou até quando a pessoa faz um casamento convencional, você está casando com a família da outra pessoa, porque aumenta os agregados, né? Sim. E na dupla evolutiva, aqui no conceito da dupla, além da família intrafísica, nós temos o quê? As companhias extrafísicas. Então, esse é um outro ponto que também a gente vê que é um dificultador, às vezes, do casal se estabilizar, porque, às vezes, a outra pessoa, ela não é desperta, tá? Tanto um quanto o outro, tem suas evocações, tem os ex-companheiros, vidas pregressas, às vezes estão extrafísicos, né? Que às vezes não gostam, tem ciúmes do processo. Existe E aí que você tem que fazer, isso que é bacana, que esse conceito de dupla evolutiva a gente aborda também, o professor Waldo ele abordou no livro justamente essas para-companhias, que tem que ser orientadas, encaminhadas, assistidas, né? Então, esse processo não é um processo assim tão estanque, tá? A gente fala, a dupla é dois, mas tem a periferia, tá? Que vem junto, os agregados que têm que ser atendidos. Tá? E esse olhar que tem que ter um para com o outro, ou seja, do processo de assistência começa dentro da dupla. Para o casal, a autoassistência, o casal e também para os familiares intra e extrafísicos, a paraparentela, né? Agora, tem muito caso eu estou falando assim de duplas, né, constituídas, que acabam se separando por questões extrafísicas. Então, muitas vezes ali abaixa a guarda, abaixa a lucidez, vem a questão de guia cego, começa a criar ali pequenos intrigas, né, ou algo nesse sentido, e que pode aí ocasionar uma ruptura. Claro que eu estou falando isso, não é uma maneira generalizada, né, mas há casos assim, e que vale a pena a gente estudar mais esse processo, né? Dentro da questão da constituição e manutenção da dupla evolutiva. Porque vamos pensar assim, como é uma técnica evolutiva, ou seja, o esforço de duas pessoas para um bem muito maior, nenhum guia cego e assediador vai querer, né, gente? Então, a tendência é fazer essas rupturas, né? Então, por isso que a pessoa, os dois, por isso do CDC, né, código de dupla, né, para realmente os dois aumentarem a lucidez perante o intra e o extrafísico,
para que eles consigam realmente criar uma atmosfera energética bem homeostática para o crescimento, porque é natural vir contrafluxos, né? E às vezes nem sempre os dois estão totalmente lúcidos, às vezes um está um pouco menos lúcido, aí um ajuda o outro, entendeu? Às vezes é esse que é o gratificante dentro do processo da dupla, é justamente essa condição. Às vezes nem sempre você está bem e a outra pessoa está um pouco mais lúcida, ela é mais madura para aquele tema, ela vai ali e ajuda, entendeu? E aí que entra o efeito sinérgico, sabe? Aí quando um não está bem, o outro assume o comando ali, direciona. Esse processo que é muito enriquecedor, gratificante e que mostra o resultado que essa técnica proporciona, ou seja, a assistência de ambos é amplificada. E tem um tema bem interessante, é muito comentado no manual da dupla evolutiva, que é a competição. Então, a competição dentro de uma dupla evolutiva não dá certo, né? Então, assim, é você entender, você desejar que o outro seja melhor que você, em todas as questões. E isso tem que ser muito sincero, tem que ser muito franco. Então, quando há essa competição, seja lá da ordem que for, isso dá para trás. Isso aí entra dentro do que a gente estava falando dos guias cegos e assédio, porque abre uma lacuna grande para a atuação desses guias cegos, né? Para ocorrer essas rupturas de relacionamento. Então, tem que ficar de olho. Mas tudo isso tem prevenção, tem profilaxia, né? A partir do CBC, a partir até se o casal não consegue conversar entre ele, tem consciencioterapia 2, né? Tem a própria conscienciometria ajuda, então a gente tem inúmeras técnicas hoje da conscienciologia para ajudar aí os casais. E o último pontinho, assim, que eu vejo que vale a pena falar, é a questão, às vezes, de a gente entrar numa rotina tão grande diária, que a gente acaba não enxergando que o outro está mudando no sentido assim, está vendo metas diferentes, desafios diferentes. A vida é dinâmica, não é parada, não é uma linha reta. E todos nós aprendemos alguma coisa todo dia, correto? E às vezes ali, né, a gente tem que ver esse crescimento e essa mudança do outro, para a gente também fazer as nossas mudanças, o nosso acolhimento diferenciado com o outro, né? E às vezes a gente esquece de olhar, e quando você vê, a mudança foi tanta do lado, e pode ter até sido positivo, só que o outro não conseguiu acompanhar. E aí vem as frustrações, aí começa a pegar várias coisas. Então, eu acho que no relacionamento, essa conexão, que é uma intimidade, né? Ela tem que ser assim todo dia, né? Uma semente que tem que ser regada, né? E a gente sempre tem que ficar olhando o outro e as suas modificações, as suas, né? E até mesmo apontar no sentido positivo os crescimentos do outro, né? Para criar essa aliança traforística dentro dessa questão, né? Um participar do outro desses crescimentos, né? Isso que você falou, eu queria até que você ampliasse, assim, porque eu vejo como muito importante essa aliança traforística. É você conseguir ver os pontos fortes do seu duplista, né, e estimular isso, até no sentido em que né, a gente vê que às vezes tem uma pessoa que é uma cabeça energética da dupla, a outra pode ser a cabeça financeira. Então, como essa aliança traforística pode ser o ponto-chave ali de conexão, né, entre a dupla, para que os dois possam continuar na evolução. Então, acho que dentro desse processo acontece, cada um tem um talento, como a Lilian comentou, né? Cada um tem um talento, tem uma qualidade. E isso é resultado, às vezes, de um processo de várias vidas, né? Então, tem os trafores de um e de outro. No processo da dupla, quando eles conseguem trabalhar dessa forma sinérgica e não tem competição, é justamente em que você, aquele teu lado mais traforista, que você consegue se destacar, vai ajudar a outra pessoa naquilo que às vezes ela tem uma dificuldade. Então, são peças complementares. Então, de um quebra-cabeça, as peças perfeitas não são aquelas peças que são iguais. Elas não encaixam uma na outra, né? As peças adequadas do quebra-cabeça é quando uma encaixa na outra, para formar o conjunto. Então, na dupla evolutiva, o princípio é o mesmo. Então, é a diversidade que vai proporcionar um resultado melhor. Então, quando um trafor, às vezes, da Lilian, vai ajudar uma dificuldade, um traço faltante, um trafor do Everaldo, e vice-versa. Então, essa condição é importante. E como você colocou a questão da cabeça energética, ou a cabeça parapsíquica, a cabeça organizacional, é um dos pontos que a gente vê o processo de competição, entendeu?
Que não, cabeça energética eu quero ser. E aí o negócio dá para trás, tá? Não, aí dá cabeçada. Aí só dá cabeçada. Aí não dá certo. E eu vejo assim, e é tão bizarro, né? E eu acho que isso vem de um crescimento, sabe, Carol? Não, a gente está rindo aqui, mas é a partir da vivência que a gente vai vendo o que vem a ser uma competição. Porque às vezes a gente não tem um índice 100% de competição, mas tem resquícios, tem, né, nuances, e é isso que a gente deve observar. E se tiver, também não vamos dramatizar. Fala logo, né? Eu vejo assim, abra logo, coloca a luz naquilo que está na sombra, né? Fala com o parceiro ou parceira, né? O que você está sentindo, o desconforto que dá, né? E ali, a partir dali, através desse diálogo, você já afasta metade dos assediadores que podem estar. Só por abrir, por você ser assim, sincera com o tema, né? E muitas vezes vai vir insights, vai vir dicas, e até mesmo o parceiro pode ajudar nisso, né? Então, eu acho assim, reconhecer. Então, reconhecer quando o outro é melhor naquilo. E também tentar sempre aprender. Eu vejo assim, a vida é assim, a gente é sempre aprendente, né? Então, e é interessante, a partir desse modelo da dupla, quando a gente consegue entregar isso teaticamente, ou seja, não é só teoria, a gente está conseguindo já arregaçar manga, fazer isso, né? A gente consegue transpor isso para um grupo, nosso grupo de voluntariado, nosso grupo do trabalho, a nossa família nuclear, né? E aí a gente começa a expandir essas camadas, mas eu vejo que a dupla acaba fazendo isso. E é natural, eu vejo, Carol, lá no início da dupla, ter sim, competição, aí um vai ajeitando aqui, o outro vai cedendo ali, não é isso? Tá ajustando, a gente brinca que é a domesticação mútua, né? São dois mundos girando de formas diferentes, velocidades diferentes, que estão se encontrando, e isso faz parte, né? Mas a questão é sempre primar para o melhor ali, né? E ajeitar. Pegou alguma coisa emocional, algum pensamento, bora, vamos resolver. Não deixa para amanhã. Conversa, mas não precisa gritar, não precisa fazer nada disso. Se por acaso você está muito assim, nervoso, espera, né? Isso, espera um pouco, faz o seu EV, depois você conversa. Mas assim, o diálogo, ele é muito bom, né? Mas tem que ser produtivo, né? Aquela coisa assim, verborrágica, né? Falar tudo sem respeitar o outro, não é por aí. É uma questão assim de bom senso, né? De você ter ali um mínimo, tem que ter um respeito, né? E nesse ponto que a Lilian falou é importante, porque a dupla evolutiva ela é uma construção permanente. Não achar que vai encontrar o outro perfeito, não. Eu brinquei aqui com as peças do quebra-cabeça, que vai ser. Só que as peças ainda precisam se encaixar, um precisa moldar o outro, entendeu? Então, se dizer, vai encontrar um outro 100%, isso, a história do príncipe encantado ou da princesa, isso daí não funciona. O negócio é burilar o dia a dia, fazer os ajustes. Agora, o que vai manter junto e cada vez mais forte é o amor. Tá? É o afeto um para com o outro. É isso que vai construindo, vai reforçando. E em cima disso que vocês trouxeram, né, de trazer da dupla para a convivência, o professor Valdo também traz alguns conceitos, né, que é da mega fraternidade, transafetividade. Então, como a gente pode vislumbrar um pouco, né, o alcance dessa até explicar um pouco, né, dessa sensação? O professor Valdo traz uma abordagem bem avançada, né, da transafetividade, mas como a gente pode vislumbrar o crescendo dupla evolutiva, transafetividade, mega fraternidade, que são coisas, né, bem evoluídas? Eu acho que a partir da dupla, a gente começa a fazer essa domesticação do nosso ego, sabe? A gente começa cai um pouco mais as nossas fichas intraconscienciais internas, né? Então a gente vai diminuindo um pouco, saindo um pouco do salto alto, né? E você vai gostando cada vez mais da pessoa que está do seu lado. Uhum. Então, por mais que tenha esses pequenos atritos, arestas ainda não estão ali 100%, né? Você vai construindo um afeto muito grande e um respeito muito grande. Então, cada vez que você mergulha na intimidade do outro, você vai conhecendo as heranças dele. Heranças aí, eu estou falando de retrovidas. E isso vai vindo, principalmente quando os dois são tenepsistas, isso vai ficando bem concreto, né? Um ajuda o outro
naquelas limpezas do passado, né? E da família atual, que Grupo saiu do Karma. nome, né? Das interprisões. E sabe, Carol, quando você vivencia isso, nem que seja 1% disso, isso para mim já é uma fraternidade, sabe? E aí, aqueles trafares do parceiro que são notáveis, são concretos, ficam tão pequenos nesse oceano de coisas boas que ele tem e que propicia, né, para o ambiente, para você e para tudo mais. Então, quando você entra nesse fluxo, e principalmente assim, quando você se depara com o amparador do outro, você vê a intenção do outro, por mais que ele erre, mas você vê que aquilo é uma construção em conjunto, vai vindo fraternidade. E eu acho que cada vez vai aumentando, chega um ponto de extrapolações de percepções de mega fraternidade, que daí amplia, sai só dessa visão da dupla, das heranças dele, do amparador, que ainda faz parte do processo ainda da dupla, e quando vai para uma coletividade. Aí você começa a ver isso que eu falei, mas em outras pessoas, em grupos, e aí a mega fraternidade. Quando você vê, você já está indo nessa onda, né? Então, que daí é a transafetividade, né? Mas para a gente chegar nesse ápice, a gente tem que começar do primeiro passo. Legal. Né? E aí eu vejo que a dupla evolutiva, que é essa construção afetiva, né? De entender um pouco o que vem a ser o amor, porque ele é muito distorcido, né? E a gente tem uma concepção, às vezes, muito errada, subjetiva, às vezes a gente acha que entende, mas não é tão assim, né? A gente tem muito processo de memória, né? Que pode interferir dentro desse conceito, né? Então, por isso que vale a pena revisitar esse processo, para entender o que vem a ser amor. O que vem a ser um amor, assim, pleno, no sentido da palavra, né? E aí, para realmente construir algo consolidado, né? E o professor Valdo ele usava a analogia, né, que a dupla evolutiva é a pinguela, ou seja, é a pontezinha pequena, estreita, que vai ligar a mega fraternidade. Tá? Então, se a pessoa tem dificuldade de ter um pouco de afeto e ser fraterno com concessões que tem que estar do lado, como é que ela pretende ajudar a humanidade? É uma incongruência, né? Então, o desafio é justamente formar a dupla, serve justamente para fazer esses ajustes, né? Então, treino para o processo. E agora, o outro aspecto também que é fundamental dentro dessa processo da construção da dupla é justamente aquilo que a gente falou no início, é que a dupla é de dois. É para assistir, um ajudando o outro para assistir a humanidade, o cosmos, entendeu? Esse olhar que é importante, tá? Eu acho que tem que ver, senão fica aquele negócio, o casal fechado, o amor romântico entre eles maravilhoso, porém fica só entre eles ali. E a finalidade da dupla extrapola e tem os outros para atender, né? Não só parentes, eventualmente se a pessoa tiver filho, mãe, pai, mas acima de tudo a proposta que a gente falou aqui da mega fraternidade, que é o amor maior, policármico, tá? Maduro, tá? E é isso que é o desafio nosso, né? Processo evolutivo. E não deixa até de ser, de certo modo, um egoísmo, assim, né? Da dupla ficar ali fechada no sinergismo das duas, né? No bem-estar das duas e não deixar, né? Essa sensação de poder ajudar os outros tomar conta delas, né? Não deixar essa reverberação acontecer. Mas a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista e eu queria deixar o espaço para as considerações finais de vocês, para que vocês comentem um pouco e falar também para quem está assistindo que a gente vai deixar aqui embaixo os links dos downloads gratuitos dos livros, para quem quiser, né, todas as obras do professor Valdo vão ter os links disponíveis, para as pessoas continuarem as pesquisas em casa, se interessaram pela técnica, se veem sentido e querem continuar com a leitura, possam clicar no link e dar acesso à leitura. Mas queria abrir o espaço aqui, agradecer a presença de vocês aqui, enriquecedora, trouxeram uma ampliação ainda mais da nossa visão do tema, e abrir o espaço para vocês deixarem as considerações finais. Eu vejo assim, se você quer construir, falando aí com, né, o telespectador, né, que tá, se você quer construir um relacionamento aos modos do que a gente falou aqui, né, seguindo esses princípios da dupla evolutiva,
Eu acho que a base ali é a autopesquisa. Começar por você, você detalhar teus traços, né? Saber os seus trafores, trafares. Se você já tem um parceiro ou parceira, fazer isso dinamicamente, né? Então, fazer aquela lista dos trafores que eu falei, um do outro, dos trafares, isso já aproxima um pouco mais esses dois universos, né? E aproxima de uma forma profunda, não superficial, né? Então, a gente sai daquela fase do apaixonite aguda, né? Então, autopesquisa, o que nós indicamos, né? Conscienciometria, consciencioterapia, tá? Eu acho que vale a pena. Se você já tem um relacionamento e quer melhorar o diálogo de desinibição, tem inúmeras técnicas, gente, dentro do manual da dupla evolutiva. Arregaça as mangas, sua sangue, tá? Porque o ego não é fácil, né? Todo mundo tem que tem que abrir mão de alguma coisa, mas que vale a pena, né? Então é uma construção que lá, médio prazo, vai dar efeitos muito positivos. Os efeitos não são imediatos, lembrem disso. Não são imediatos. Então, demora para esses dois mundos se sintonizarem, né? Então, tem um período ali, tem até no manual, depois vocês dão uma lidinha, tem pouco tempo, né? Mas, enfim, mas persistam dentro desse processo. Se o parceiro ou parceira tem bons objetivos, boa intenção, vocês têm um caminho que você vislumbra ali que é próximo, gente, vamos lá, força, vamos lá, né? Força para dar certo, né? E se a dupla, faz de conta que não é uma dupla, tem já filhos, né? É possível a gente construir essa questão evolutiva. Por que não? É possível. Eu vejo que tudo é possível quando tem determinação, intenção bem colocada, discernimento. Então, tudo é possível, né, dentro desse processo. E a questão é voltar aí para a autopesquisa. De novo, eu puxo muito isso, né? Autopesquisa, né? E tentar ao máximo ali ajeitar, que eu digo, é administrar esse processo, né? Então, e para as pessoas, às vezes tem aquela condição que a pessoa, você está solteira, né? Nós estamos falando tempo dos solteiros, né? Solteiros ou solteiras, né? Então, aquele casal, qual que é a dica? Casal não, aquela pessoa que pretende formar um casal, né? A dica fica, então, lê o livro, tá? Dupla Evolutiva, que vai ter o link. É um livro super agradável de ler. Você lê, assim, numa tarde, em algumas horas, e você vai começar a ver uma nova perspectiva na forma de constituir um novo casal. Tá? E a hora que você começa a colocar isso como uma meta sua evolutiva, uma meta para a sua programação de vida, tá? As coisas vão se ajeitando. Tá? Porque você vai colocando, vai rever seus valores, seus princípios. E se você tem afinidade com a técnica, pode ter certeza que vai existir a contraparte, às vezes, seja o parceiro ou parceira que está ainda para formar. E é como a gente comentou, né? Não existe dupla pronta. Achar que vai encontrar o outro pronto é um engano. Agora, o melhor de tudo, qual que é? É você construir junto. Tá? Ai, que bacana. Essa construção é que vale a pena e ela é enriquecedora. Tá? Então, fica a dica aí. Lê o livro e vamos aí aplicar a técnica que os resultados vão aparecer. Ai, que bacana. Dicas preciosas. Muito grata pela presença de vocês aqui. Queria convidar mais uma vez aos leitores, tanto para conhecerem a entrevista que a gente fez do livro Convivialidade Sadia, quanto baixarem o download do livro aqui embaixo, Manual da Dupla Evolutiva, para que vocês possam continuar as leituras em casa. Convidar os leitores, os telespectadores da TV Cognópolis que possam se inscrever no nosso canal, caso considerem o nosso conteúdo relevante para a pesquisa de vocês, para a autopesquisa tão importante que a Lilian comentou aqui também. E convidar vocês para próximos programas. A série de entrevistas das obras do professor Valdo não termina por aqui, ainda temos mais algumas obras pela frente, então continue nos assistindo e nos vemos em próximas leituras, próximas pesquisas. E obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.